Bom dia, meus amores, tudo bem? Então, olha só, essa nossa aula de hoje, ela está sendo gravada. Vou explicar a vocês por quê. Porque, normalmente, nas nossas últimas aulas, nós temos perdido muita qualidade da aula devido à oscilação do sinal da internet. Então, congela a imagem, tem hora que cai o sinal, e isso não está sendo bom, porque a gente não consegue dar uma continuidade no assunto, tá certo? Então, por recomendação da coordenação e da direção, nós estamos gravando a aula, tá certo? Alguns professores estarão gravando a aula e mandando para vocês no horário habitual das nossas aulas, tá certo? Bom, e como é que eu faço para tirar uma dúvida? Caso eu veja o vídeo, né, da aula e eu tenha alguma dúvida. Você, se tiver alguma dúvida, você vai mandar a sua dúvida lá para o nosso canal Tira Dúvida, tá certo? E aí eu vou olhar a sua dúvida e vou preparar um videozinho solucionando, tentando fazer com que você compreenda através de algum outro exemplo, tá? Para sanar a sua dúvida, tá bom? Então vamos lá. Bom, essa é a nossa aula número 1, ela está sendo gravada, tá certo? Aula do dia 16/11, tá? O nosso assunto principal é volumes, mas até chegar no assunto principal que é volumes, nós vamos falar sobre vários outros assuntos, né? Para dar uma sequência e chegarmos ao assunto volumes, tá legal? Na aula de hoje nós não vamos abordar volumes, tá? Ele vai ficar para a próxima aula, mas o capítulo em si fala de volumes, tá bom? É o capítulo 12 do nosso livro, volume 4, capítulo 12, página 64 a 69. Poliedros. São sólidos geométricos limitados somente por superfícies planas, denominadas polígonos. O termo poliedro vem do grego poli, que significa muitos, mais edro, que significa face, ou seja, muitas faces, tá bom? Exemplos de poliedros. Bom, gente, olha aqui, ó. Esses aqui são algumas imagens que representam exemplos de poliedros. As mais conhecidas, né, ó, tá aqui, ó, o cubo, o prisma triangular, a pirâmide quadrangular, aqui, ó, um paralelepípedo. Esses são os principais poliedros, tá bom? Vamos adiante. Elementos de um poliedro. Bom, elementos de um poliedro, ó, faces, arestas e vértices. Agora vamos saber quem é quem aqui, ó. Pegamos como poliedro o cubo. Então olha aqui, ó. Aqui, ó, nós colocamos o cubo. Essa parte pintadinha aqui de laranja é a face, ó, tá? Aqui, ó, no meio, que tá aqui em verdezinho aqui, ó, verde claro, esse segmentozinho aqui é a aresta, tá? E esses pontinhos aqui nesse cubo, esses pontinhos aqui em rosa, são os vértices. Agora, olha só, faces são os polígonos que limitam o poliedro. Arestas são os segmentos de reta que limitam suas faces. E vértices são os pontos de interseção de 3 ou mais arestas. Observação. Os poliedros são classificados de acordo com algumas características, como o número de bases, o polígono das bases e a inclinação das arestas. Bom, gente, é bom deixar claro aqui o seguinte, que os poliedros eles se classificam de acordo com isso aí que eu falei agora, né? Essas principais características. Mas eles se subdividem em prismas, tá certo? E pirâmides, tá bom? Então vamos aqui primeiro falar dos prismas. Ó, prismas apresentam duas faces paralelas, congruentes, denominadas bases. As outras faces que compõem a superfície lateral têm a forma de retângulos ou paralelogramas. Então olha aqui, ó. Ó, exemplos de prisma. Vê se essas duas faces aqui, ó, essa face aqui de cima e essa aqui de baixo, elas não são paralelas. E do lado, retângulos ou paralelogramas. Ó, essa face de cima é paralela com essa, ó. Ó, essa com essa com essa. E na lateral é composto por paralelogramos ou retângulos, certo? Bom, então esse daqui, ó, é um prisma triangular, esse aqui é o prisma quadrangular. Por quê? Porque a base é um triângulo, aqui a base é um quadrado, aqui a base é um pentágono, aqui a base é um hexágono. Por isso é um prisma hexagonal, ok? Pirâmides. Apresentam uma face poligonal, denominada base. As outras faces que compõem a superfície lateral têm a forma de triângulos. Exemplos de pirâmide. Então, olha só, ó. Aqui, ó,
A base aqui é um triângulo, por isso que é uma pirâmide triangular. A base aqui é um quadrado, um quadrilátero, por isso que é uma pirâmide quadrangular. Aqui é um hexágono, perdão, aqui é um pentágono, é uma pirâmide pentagonal. Aqui é um hexágono, é uma pirâmide hexagonal. Esses são exemplos de pirâmides. Bom, continuando o assunto, poliedros de Platão. Os sólidos de Platão são casos particulares de poliedros. Nós já vimos os poliedros, né? Bom, aí agora nós vamos ver casos particulares, que são chamados poliedros de Platão. Platão buscava explicar a criação do universo a partir da geometria e associava esses sólidos geométricos a elementos da natureza. São classificados como sólidos de Platão o tetraedro, o hexaedro, conhecido como cubo, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Todos esses 5 sólidos são poliedros regulares, ou seja, possuem arestas e faces congruentes. Congruente, entenda-se como mesma medida. Quais são os poliedros de Platão? Acabamos de falar agora quais são, né? Mas vamos ver mais agora especificamente cada um. Bom, Platão foi um filósofo grego que deu grandes contribuições para o desenvolvimento da matemática. Os sólidos, ou poliedros de Platão, é a forma como são conhecidos os 5 sólidos estudados a fundo por ele e seus seguidores. Cada um deles era associado a um elemento da natureza. Bom, então aqui ó, estão a imagem, né, dos 5 sólidos, né, de Platão, que é o tetraedro, o octaedro, o cubo ou hexaedro, né, também conhecido, o dodecaedro e o icosaedro. Tá? Bom, agora vamos ver especificamente cada um deles. Tetraedro. Então olha aqui, ó. O tetraedro é o poliedro que ele possui 4 faces. Ó, ele tem 4 faces. Por isso que é tetra. Tetra 4. Tá? 6 arestas, né? Nós já sabemos que aresta é como se fossem esses segmentos aqui, ó. Tá certo? E 4 vértices. Vértice é a união das arestas, né? Onde elas se encontram. Então, esse é o tetraedro. 4 faces, 6 arestas, 4 vértices. Hexaedro ou cubo. Tá aqui, ó. Aqui é muito conhecida essa figura, né? O cubo. Trabalha-se muito com ela. O cubo, ele tem 6 faces. Tá certo? Ele tem 12 arestas e ele tem 8 vértices. Ok? O octaedro. O octaedro, ele possui 8 faces, 16 arestas e 6 vértices. Icosaedro, tá? O icosaedro, ele possui 20 faces, ele possui 30 arestas e ele possui 12 vértices, tá bom? Por último, o dodecaedro. O dodecaedro, ele possui, ó, dodecaedro é 12, tá? 12 faces, 30 arestas e 20 vértices, tá bom? Aqui uma tabela resumo dos poliedros de Platão. Nessa tabela aqui que eu coloquei, ó, o nome do poliedro, o tipo de face dele, ó, se é triângulo, quadrilátero, pentágono, né? O número de faces, o número de arestas e o número de vértices. Resumindo tudo nessa tabela de acordo com o que a gente viu especificamente agora, tá bom? Facilita bastante. Bom, continuando aqui agora, relação de Euler. Comparando as quantidades de vértices, arestas e faces na tabela anterior, ou seja, nessa tabela aqui, ó, quando a gente compara aqui nessa tabela o número de faces, arestas e vértices, chega-se a uma conclusão. Euler chegou a uma conclusão. Ó. Comparando as quantidades de vértices, arestas e faces na tabela anterior, podemos estabelecer uma relação entre elas. O número de vértices somado ao de faces é 2 unidades maior que o número de arestas. Isto é, o número de arestas de um poliedro é 2 unidades menor do que a soma do número de vértices e de faces. Portanto, então olha aqui, gente. Resumindo essa relação de Euler. V mais F é igual a A mais 2. Olha aqui, ó. V, quem é V? Ó? Quem é quem? V é o número de vértices. F é o número de faces. E A é o número de arestas. Então olha aqui, ó. O número de vértices mais o número de faces de um poliedro é igual ao número de arestas mais 2 unidades. Essa relação aqui é conhecida como relação de Euler.
e vale para todos os poliedros. Observação. Essa relação vale para qualquer poliedro convexo e também pode ser escrita da seguinte forma. Então, essa relação que está aqui, ó, V mais F igual a mais 2, ela pode ser escrita desta forma ou ainda dessa aqui, ó. Só trabalhar algebricamente, ó. Passou o A para lá, ele ficou negativo, ó. Então, ó, V, vértice, número de vértices, menos o número de arestas, mais o número de faces é igual a 2 unidades. Ou uma ou a outra, ok? Bom, para encerrar essa primeira parte da nossa aula, eu coloquei aqui, ó, exemplos do livro da página 68. Validação da relação de Euler. Por que validação? Porque um lado tem que ser igual ao outro. Então, olha aqui, ó. Isso aqui, esses dois são do livro, ó. Um prisma de base pentagonal tem 10 vértices. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Ó. Vértice, 10 vértices. 15 arestas. 15 arestas. E 7 faces. F de face, ó. 7 faces. Coloquei aqui. Observe que a relação de Euler é válida. Então, vamos substituir aqui, ó. V mais F é igual a mais 2. Quem é V? V é 10, ó. Quem é F? F é 7. Quem é A? A é 15. Então, ó, 10 mais 7 é igual a 15 mais 2. 10 mais 7, 17. É igual a 15 mais 2, 17. 17 igual a 17? Ok, está válida a relação. Bom, como eu disse, podia escrever de uma forma ou de outra. Ó. Aqui eu escrevi a segunda forma de escrever a relação de Euler. Ó. V menos A mais F é igual a 2. Então, ó, quem é V? V é 10. O A é 15. E o F é 7. Então, ó, 10 menos 15 mais 7 igual a 2. 10 menos 15 é menos 5. Então, menos 5 mais 7 igual a 2. Menos 5 mais 7 é 2. 2 igual a 2? Verdadeiro. Ou uma ou a outra. As duas validam a relação, ok? A sentença tem que ser igual. O que está de um lado tem que ser igual ao do outro para estar válido. Exemplo 2, que está no nosso livro. Uma pirâmide de base hexagonal tem 7 vértices. Então, vou botar aqui, ó. 7 vértices. 12 arestas. 12 arestas. E 7 faces. Observe que a relação de Euler é válida. Então, substituindo na relação, tanto faz dessa forma aqui, ó. Tanto faz desta forma aqui, ou desta aqui, ó. Tá certo? Vai ter que dar, a sentença tem que dar verdadeira. Que dá de um lado tem que dar do outro. Então, aqui, ó. Vértice é 7, face 7, aresta 12. 7 mais 7 é igual a 12 mais 2. 7 mais 7, 14. 12 mais 2, 14. 14 igual a 14, verdadeiro. Essa sentença é válida. E agora nós só vamos confirmar o que nós já tínhamos visto aqui anteriormente. V menos A mais F igual a 2. Então ficou vértice 7, aresta 12, face 7. Então 7 menos 12 mais 7 igual a 2. 7 menos 12 dá menos 5. Mais 7 igual a 2. Menos 5 mais 7, 2 igual a 2, também verdadeiro. Ok? Então, gente, olha só. Essa primeira parte acaba por aqui. A segunda parte, né, que daqui a pouco eu vou produzir para vocês, nós vamos tratar de exemplos extras dessa matéria. Exemplos extras, ou seja, não tem no livro. Tá? E alguns exercícios também. Tá legal? Então, a segunda parte, né, da aula gravada, ela vai ter exemplos extras e depois nós vamos ter também algumas atividades que eu sugeri para vocês resolverem, né, que só tem nesta apostilazinha que eu montei, tá indo junto nessa pauta para vocês resolverem. Tá legal? Um beijo no coração de vocês e até daqui a pouco, meus amores. Tchau!